E você, produtor? É uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês estão buscando assistência ou estão atrás da vaca milagrosa? Vocês estão buscando discutir conhecimento, construir o Brasil produzindo leite, manter uma qualidade de vida ou está pensando em plantar o capim milagroso? Então essa é uma reflexão que eu puxo para vocês. E nós vamos discutir um pouco sobre nutrição de bovinos de leite no semiárido, voltado principalmente para os tipos de alimentos e formulações, não é? Então, é algo assim bem atrativo para a gente, porque quando a gente pensa de que não só nós, mas que todos os animais eles precisam de alimentos, eles precisam de formulações para que esses animais eles mostrem o seu potencial, é algo sempre a discutir. Entendeu? Então eu vou estar aqui durante esses próximos 40 minutos batendo um papo com vocês, entendeu? E sempre que a gente estiver lá no nosso bate-papo prático, né? Vocês ficam abertos aí às discussões, pode perguntar. Como nós estamos falando em leite, gente, na parte de bovinocultura leiteira, tem alguns dados que eu acho que seria interessante a gente preconizar aqui e discutir. Aqui nós temos dados de 2000 a 2020 em relação à produção de leite no Brasil, principalmente o leite inspecionado. Esse aqui é o leite inspecionado, que é o leite que a maioria dos produtores aqui produz e vende. Então hoje a gente está bem próximo aí dos 26 milhões de litros de leite. Entendeu? É algo assim que cresceu bastante, porque assim, quando a gente pensa que em 2020, há 21 anos atrás, a gente estava com 12 mil, a gente dobrou essa produção. Mas Fabrício, essa produção toda é suficiente? Não. Nós não produzimos ainda leite suficiente para atender a nossa demanda interna. É tanto que em um momento ou outro vocês vão perceber que tem a importação de leite, não é? E aí? E em relação ao ranking dos estados, como é que está? Isso aqui, Minas, sempre se destacando em primeiro, aí vem o Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina. Não é? Aqui são algumas cidades que mais produzem leite no Brasil, como Castro, Patos de Minas e Carambeí, no Paraná. Então, esses são os estados que mais produzem leite. Aí eu pergunto para vocês, e a nossa Bahia, como é que está? Aí a gente vai lá e vê que a cadeia do leite tem crescido e gerado emprego na Bahia. A Bahia agora, em 2021, bateu o recorde, registra a maior marca histórica da sua produção de leite. Então é algo bem atrativo, que vocês estão, esse sistema de produção que vocês acreditam no dia a dia, é algo bem atrativo para dar sustentabilidade a você, homem do campo, e a sua família. Então a Bahia ela cresceu, ó, quando comparou o primeiro trimestre agora de 2021, e olha que nós estamos vivendo uma pandemia, ela cresceu 14% quando comparado com 2020. Entendeu? Então vocês veem aí que mesmo com essa pandemia, o agro não parou e a cadeia produtiva do leite continua crescendo. E o nosso município? A gente não poderia deixar de explanar um pouco sobre a produção de leite do nosso município. Alguém de vocês sabe como é que está a produção de leite aqui no nosso município? Nós vamos ver aqui os dados aqui, segundo a fonte do IBGE. A produção de 2019, 5 milhões de litros de leite, com a produção mensal de 464 mil, uma produção diária de 15 mil. Vacas ordenhadas aqui, ó, 3.563. E aí, Fabrício, é pouco ou é muito? Depende, às vezes a gente acha que é pouco, que é muita, mas quando a gente vai ver a produção de litros dia, ó, 4,3, média de 4,3. Essa média aí, ela é maior do que a média da Bahia. E é maior do que num monte de estados do Nordeste. A gente precisa se acomodar? Não. Nós precisamos trabalhar para aumentar essa média aqui, ó. Porque a tendência da produção de leite no Brasil é que tem alguns produtores que não se especializam, não entendem a mensagem de que tem que se usar das novas tecnologias e eles começam a deixar o mercado. Mais ou menos 4% dos produtores de leite deixam o mercado por ano. E a gente vai ver que a quantidade de vacas vai diminuindo e a produção de leite vai aumentando. Como, Fabrício?
produzir animais mais eficientes, cuidar de animais com maior eficiência. E aí, ó, eu gosto muito dessa foto. Por quê? Porque há 521 anos os produtores brasileiros vivem buscando a forragem milagrosa e a vaca de leite ideal. Talvez a vaca de leite ideal para você, ela está dentro do seu curral. É aquela bezerra que nasceu ali, que você vai criar ela e que ela vai ser a vaca de leite. Mas às vezes o produtor acha que o melhor animal é o animal do vizinho. Aqui, nessa região do Nordeste, nós temos uma frase que fala gá de Minas. Não é nem gado de Minas, não é nem vaca de Minas, é gá de Minas. Os comerciantes, nada contra, pega 2 bezerras de Minas e coloca em 10 da sua região e você compra dizendo que comprou gado de Minas e que todas conseguem produzir. Entendeu? Então, gente, não tem um animal ideal. Não tem uma forrageira milagrosa. Eu até entendo de que o comércio, em algum momento, ele tem que lançar uma cultivar nova de uma forrageira para movimentar o comércio, porque é atrativo, é algo novo, o produtor busca. Mas não existe essa forrageira milagrosa. O que existe, às vezes a gente não consegue manejar nem o que a gente tem. A gente não consegue manejar nem um búfalo. Às vezes não consegue aproveitar nessas condições aqui o melhor momento para fenar esse búfalo. Às vezes não consegue manejar nem a braquiária, que tem um nível de exigência menor, e aí já está pensando nos pânicos, nos capins milagrosos da vida aí. Então, gente, vamos ter muita atenção. E você, produtor? É uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês estão buscando assistência ou estão atrás da vaca milagrosa? Vocês estão buscando discutir conhecimento, construir o Brasil produzindo leite, manter uma qualidade de vida ou está pensando em implantar o capim milagroso? Então essa é uma reflexão que eu puxo para vocês. E aí, gente, quando a gente busca essa parte de alimentação, eu faço uma outra pergunta para você. Porque essa frase aqui, o manejo nutricional, é o que mais vocês vão encontrar aí. Alimentação é a mesma coisa de nutrição? Nutrição é a mesma coisa de alimentação? O pessoal aí que a gente bateu um papo há um mês atrás aí, já tem mais ou menos uma noção. Nem sempre um animal alimentado, ele é um animal nutrido. Os nutrientes estão presentes nos alimentos, mas às vezes os alimentos são pobres. A quantidade de nutrientes presente no alimento é pouco. E aí você vê uma vaca com a barriga cheia, alimentada, mas ela não está nutrida. Lá não tem nutrientes para atender a exigência nutricional dela. Não é só vacas não, é bezerro, é novilhas próximo ao parto, está alimentada, mas não está nutrida. Então é uma reflexão que eu puxo para vocês. Por quê? Porque quando a gente busca um animal mais eficiente, a gente tem que dar condição a ele, nutricionalmente falando, para ele expor o seu potencial. Aí, gente, dentro dos sistemas de criação de bovinos no Brasil, nós temos um que é o mais tradicional, que é o sistema extensivo, que é aquele animal que é criado a pasto, né, nas pastagens do Brasil. E aí, a gente vê o seguinte, que a pastagem é o recurso mais valorizado dentro da produção animal. Basicamente, a produção animal no Brasil, ele depende das pastagens. Se fala muito em confinamento, claro, no bovino de leite, quando a gente busca um animal mais exigente, a tendência é ir mudando os sistemas e é trazendo esse animal para próximo para a gente estar alimentando ele. Mas os confinamentos, principalmente de bovino de corte, só responde a 12% de abates no Brasil oriundo de animais vindos de confinamento. Acontece às vezes só a terminação. Esses animais passaram por um processo de crescimento a pasto. Então não tem jeito. Quando a gente pensa em um animal de uma exigência maior um pouco, tem um recurso nutricional suplementar, porque às vezes as pastagens não conseguem atender às exigências. E quando a gente fala de suplementar, mas suplementar em qual período, Fabrício? Nos sistemas de produção de leite a pasto, às vezes a suplementação ela é só sal comum, é só os minerais. E aí às vezes os animais nessa época aqui, ó, além de faltar volumoso, falta proteína e falta energia. Aí a gente sai de um sistema extensivo
e passa para um mais extensivo. Esse é o produtor que quer investir um pouco mais, esse é o produtor que quer buscar um animal mais especializado para a produção de leite. E aí ele tem esses animais criados a pasto e entra com uma suplementação volumosa e concentrada. Aí ele já faz o uso, ó, nessa época aqui, ó, de uma suplementação volumosa, adicionando também proteína para ser otimizada essa energia. O banco de energia latente, gente, que a gente pode pensar em ter é a pastagem. Muitas vezes, a energia que está presente na pastagem, ela não é utilizada em função da quantidade de proteína que está pouca. E aí aquela velha casadinha que vocês veem. Sal mineral com ureia, sal proteinado, sal ureado, é aquela casadinha quando chega na época de escassez de alimentos, que é aqui dos meses de maio até outubro. Fabrício, mas se eu trabalhar com a vaca de leite e eu fornecer muito concentrado, ela vai ter um efeito substitutivo. Ela vai deixar de comer no pasto, que a forragem a gente sabe que tem um preço por quilo de matéria seca menor, e vai comer só o concentrado. Isso é bom ou ruim? Depende. Se o efeito substitutivo for de um produtor que tem uma área pequena, ele quer substituir o volumoso pelo concentrado, é uma coisa boa. Não é bom? Por que é bom? Porque é uma coisa boa. Porque aí ele vai sobrar mais forragem e ele pode entrar com uma maior quantidade de vacas. Não é bom quando ele tem um sistema grande, que tem muitas áreas, que aí o custo do concentrado realmente é maior, acaba aqui encarecendo o preço do leite. Aqui, ó, esse aqui é um trabalho, isso aqui foi um trabalho na época da minha dissertação, que é o consumo de pasto, ó, com animais recebendo até 6 quilos. Não houve diferença. O animal recebia 0, 2,5, 4,5 e 6,5. E não teve diferença no consumo do pasto. Por que isso? Manejo, meu amigo, na hora do fornecimento. Nós saímos de um sistema semi-intensivo e vamos para um intensivo. E é nessa hora aqui, gente, que os sistemas intensivos, nesse momento que nós estamos vivendo agora, o sistema intensivo, os animais estão confinados e aí nós temos que produzir esses alimentos aqui, ó. Essa produção de alimentos tem que ser eficiente. Mas quando que eu devo produzir? Na época boa, na época das chuvas. A gente não tem que deixar para pensar no alimento de agosto, setembro, outubro e maio, não. A gente tem que começar a pensar agora. E aí? O que é que nós temos que pensar? Sempre numa eficiência biológica e econômica. Nem sempre uma vaca consumindo muito concentrado, ela vai produzir muito leite, mas vai ser viável economicamente. Então, isso nós temos que estar sempre atento. Eficiência biológica e economia. É isso aqui, ó, é quem move o campo. É isso aqui, é quem mantém o produtor dentro do sistema. Gente, para a gente falar um pouco sobre os alimentos, a gente precisa entender um pouco do sistema digestivo dos animais, principalmente dos ruminantes, não é? Que é o tema da nossa discussão. E a gente vê que o ruminante ele difere do monogástrico em função disso aqui, dos pré-estômagos que tem. A gente não pode pensar em falar de alimentos sem pensar nessa discussão. Aí eu tenho um rumen como uma câmara de fermentação, que em processo de simbiose, um processo de parceria, eu digo que é um contrato firmado e registrado em cartório, que o animal disponibiliza o ambiente para as bactérias viver e ela vai disponibilizar os extratos oriundos da quebra dos alimentos. Quando a gente alimenta as vacas de leite, as bezerras e as novilhas, a gente está alimentando os micro-organismos, gente. São eles que degradam. E a gente vê, ó, uma temperatura, por isso que chama câmara de fermentação, ó, com um pH de 5,7 a 6,8. O que é que isso quer dizer? Que se eu baixar demais esse pH, se eu fornecer muito concentrado, vai ficar muito ácido e vai matar as bactérias. Aí começa a ter os distúrbios nutricionais. Quais as vantagens que nós temos do ruminante? O ruminante é um animal milagroso, gente. Pega um alimento fibroso, transforma ele
em um produto tão nobre como o leite, em um produto tão nobre como a carne e lã. Então essas são as vantagens. Quais são as desvantagens, Fabrício? Perde um pouco de energia através do metano e perde também nitrogênio se tiver uma dieta desbalanceada. E agora? Nós estamos falando em alimento. Qual é a que eu devo usar? É um alimento concentrado ou um alimento volumoso? Qual é a relação que nós devemos utilizar? Depende muito do seu nível de produção. Pense que cada sistema ele é único, gente. Concentrado, já está dizendo, ó, é um alimento que tem uma concentração maior de nutrientes. E o volumoso? Ele tem volume e baixa a sua concentração. Quais são os nutrientes mais importantes? Energia, que vem dos carboidratos, e proteína. Esses são os alimentos que mais a gente trabalha. Aqui nós temos alguns alimentos disponíveis, alguns concentrados, volumosos. Vocês acham que com esses alimentos aqui a gente consegue organizar uma dieta dos animais? Volumoso, pastagem, feno, silagem. Concentrado, milho, casca de soja, farelo de trigo, algodão, resíduo de cervejaria e ureia. Consegue? Será que consegue? Olha um outro alimento aqui, ó, a palma forrageira. Que graças a essa palma aqui, as produções do Nordeste estão crescendo de forma significativa ao longo dos anos. Faltou a palma, não foi? Está faltando mais alimento aí. E que às vezes a gente se preocupa tanto com esses aqui, ó, que é o concentrado, que é a ração, com o volumoso, com a palma, mas esquece desse alimento aqui, ó, essencial na alimentação dos animais. Água, gente. Quando falta água, diminui o consumo de alimento pelos animais. Nós temos, quando eu falo que a palma é um alimento milagroso, porque é rico em água. Mas nós não devemos, em momento algum, esquecer a água na alimentação desses animais. E o outro? Sal mineral. Como é que a gente toma leite, come o queijo, que é um alimento riquíssimo em cálcio, que é produzido pelas vacas, e a gente não quer fornecer uma fonte de cálcio, uma fonte de mineral para as vacas. Elas vão fazer milagre? Não pode fazer milagre. Então, o ideal é que se trabalhe com alimentos concentrados, alimentos volumosos, mas não esqueça da água e do sal mineral. Volto a chamar a atenção de vocês. Cuidado com o sal mineral. Já tem empresas no mercado de uma qualidade muito grande. Não fica tentando inventar a roda. Ela já foi inventada há tempo, gente. Compra sal de qualidade, de empresas que estão no mercado há anos, empresas sérias. Aí, ó, nós estamos falando em alimento e uma coisa que chama bastante atenção do produtor. Custo por quilo de nutrientes. Isso aqui é fundamental para que vocês consigam organizar a dieta dos seus animais. Silagem de milho, forragem. Qual devo usar? Aí na silagem de milho, gente, eu fiz por custo por quilo de matéria seca. 1 quilo de matéria natural, 1 quilo de silagem hoje custa em torno de 50 centavos. Às vezes você paga 50 e ainda tem que ir buscar ele. O teor de matéria seca é 30%. Quando eu faço o custo transformando isso aqui, ó, eu vou para R$ 3,33 por quilo de matéria natural. Ou seja, eu preciso de 3 quilos de matéria natural para produzir 1 quilo de matéria seca. E aí o custo não é 50 centavos, não. O custo de 50 centavos é no quilo de matéria seca. Quando eu transformo ele para matéria natural, quando eu transformo ele para matéria seca, fica em torno de R$ 1,66. Então, gente, silagem não é barata. E o que é que eu aconselho a vocês? Produzir o próprio alimento, principalmente volumoso. O produtor de leite ele não consegue se manter na atividade se ele não produzir o seu próprio volumoso. E o custo da forragem? A forragem é mais barata. Ó. Uma forragem com 32% de matéria seca, custando 10 centavos mais ou menos o quilo de matéria natural, ele vai custar 31 centavos o quilo de matéria seca. Por isso que os sistemas de produção de leite a pasto são bem atrativos. Hoje,
diminuir um pouco porque houve uma valorização muito grande da área. A gente sabe que o custo da terra hoje está muito grande. Aí as áreas vão diminuindo e a gente tem que produzir alimento volumoso de forma intensiva. E aqui, no concentrado, vamos lá? Eu tenho 3 concentrados aqui, ó, farelo de soja, torta de algodão e farelo de trigo. Qual que é o mais barato? Qual que é o quilo de matéria seca mais barata? Será que realmente é o farelo de trigo? Aqui nós estamos avaliando, ó, proteína. Aqui nós estamos pensando em proteína. Quando você busca a torta de algodão, que você busca o farelo de soja, você está buscando proteína. E esses alimentos proteicos aqui, ó, o mais em conta é o farelo de soja. Às vezes assusta porque a saca do farelo de soja é R$160, mas o teor é maior. O teor é maior de proteína, 45, a torta de algodão de 130 e o farelo de trigo, 30 quilos custando R$55. 1 quilo de proteína vindo do farelo de trigo custa R$10,78. Pensando nisso aí, gente, nesses custos, o que é que nós temos que produzir? Uma vaca eficiente. E quando a gente vem para aqui, para a necessidade de energia, ó, uma vaca que produz 7 quilos de leite, outra 15 e outra 29. Essa que produz 7 quilos, ó, a necessidade de energia de mantença é a mesma. Todo mundo com 10 quilos de energia para mantença. Só que essa que produziu 29 quilos, ela teve 33% só da energia de mantença do que ela consumiu e a outra 69%. Mais uma vez, busquem vacas eficientes, gente. Dê condição a elas de produzir. Essa vaca aqui, ó, o que ela consumiu, ó, 69% do que ela consumiu foi para mantença. A outra lá, ó, muito mais produtiva do que ela consumiu, só 33% foi para mantença. O resto foi para aumentar a produção, foi para produzir leite para o produtor, para que ele venda e para que ele tenha a sua sustentabilidade econômica. Aqui, gente, a parte de ingestão de alimentos, né? Eu vou passar a palavra para a Angélica, ela vai discutir algumas coisas em relação à ingestão dos alimentos pelos animais. Então, pessoal, bom dia. Eu já fui apresentada, né? Para não delongar muito, eu vou dar continuidade à fala aqui. Como que a gente vai formular uma dieta sem saber a quantidade de alimento que o animal consome? Então, esse é o ponto principal, né, da nutrição animal. O conhecimento da quantidade de matéria seca ingerida pelo animal. E eu falo para vocês que é muito difícil calcular esse consumo, conhecer esse consumo, porque são vários fatores que afetam. Quais são os fatores que afetam o consumo ou que regulam o consumo de matéria seca? São 3. Né? Na literatura a gente vê que existem os fatores físicos, químicos e psicológicos. Dando início aqui no fator químico, o que é que a gente tem? É quando a gente fornece uma grande quantidade de concentrado para o animal, né? E esse concentrado, quando chega a nível de rumen, que as bactérias começam a degradar esse alimento e fazer a metabolização, vai liberar inúmeros nutrientes. Esses nutrientes, quando eles vão sendo absorvidos pelo rumen, vão partir para o sangue, né, depois para o fígado, e o fígado vai mandar um sinal para o cérebro dizendo assim, ó, não aguento mais, está vindo muito nutriente aqui, eu não estou conseguindo metabolizar. Para um pouco aí de consumir. Ou seja, ele avalia a questão do cheiro, da palatabilidade, um alimento mais palatável, ele tende a consumir mais, a cor do alimento, e a partir disso aí, o animal desenvolve também um mecanismo chamado de sabedoria nutricional. Isso está muito correlacionado também a plantas tóxicas que existem ali no pasto. Quando o animal chega na pastagem e ele para numa estação alimentar e inicia o consumo, e ele consome uma planta tóxica que chega a fazer mal, né? Quando ela é degradada lá no rumen, ela produz alguns efeitos metabólicos adversos, o animal tende, né, a passar mal, digamos assim, e quando ele se recupera,
ele sabe, né? Ele desenvolve aquela sabedoria e ele sabe que ali naquela estação alimentar tem uma planta que ele não pode consumir. Ou seja, ele evita pastejar naquela área. E o outro efeito que a gente tem é o mecanismo físico relacionado ao enchimento ruminal. Aí vai ao contrário daquilo que eu iniciei, né? Que seria em relação à densidade energética. Ou seja, está relacionado ao volume que o animal come, a quantidade de fibra que tem na dieta, né? Alguns estudiosos aí fizeram suas pesquisas e encontraram que o valor de consumo de FDN de um animal a pasto seria de 1,2% do peso corporal. Mas esse estudo com 1,2%, ele foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, com gramíneas diferentes da nossa. Né? Nós temos aqui gramíneas tropicais, de metabolismo diferente, de maior quantidade de fibra e menor densidade nutricional. E aí, um grande pesquisador brasileiro, ele fez uma revisão de literatura e encontrou que o máximo que o animal pode consumir, em termos de fibra, é 1,8% do peso corporal, né? Ou seja, um pouco a mais, né? Os animais em nossas condições, eles chegam a consumir um pouco a mais de fibra, né? Mas aí a gente tem que ter um cuidado nessa questão da fibra, porque ela limita o consumo. Quando a grande quantidade de fibra chega ali no rumen, ela distende o rumen, estica o rumen, digamos assim, e aí os receptores que estão ali na parede daquele rumen vai enviar também mensagem para o sistema nervoso central, dizendo que o animal está cheio, tem muito volume ali dentro. Mas isso não significa que o animal vai estar nutrido, né? E aí, a gente pode observar que quanto maior o teor de fibra da dieta, menor é o consumo. E eu trouxe essa tabela para mostrar para vocês, que é uma compilação de dados das nossas forrageiras. Nós temos aqui a braquiária, né, o capim-elefante, Mombaça e Tanzânia. E a gente pode observar que a digestibilidade da matéria seca das nossas forrageiras não chegam nem a 60%. Né? Só um estudo aqui que chegou a 66%. Né? Isso demonstra que a digestibilidade está baixa e o teor de fibra está alto. Então, um outro ponto que seria interessante, né, que a gente pode sintetizar a partir dessa tabela, é manejar as nossas pastagens para tentar aumentar a digestibilidade e reduzir o teor de fibra, que é o principal fator que limita o consumo de animais a pasto. Outros fatores que afetam o consumo seria o peso corporal, ou seja, animais maiores, digamos assim, eles chegam a consumir de 2 a 3 quilos de matéria seca a mais só para pagar a mantença. Outro ponto, gordura corporal. Né? Animais gordos acabam liberando ali alguns hormônios que inibem o consumo de matéria seca. E essa questão da gordura corporal vai interferir em outros fatores, né? Algumas doenças que eu vou falar mais à frente. O grupamento genético, né, em que taurinos consomem mais que os animais zebuínos. Isso é por conta do tamanho do rumen, né? Quanto maior o tamanho do rumen, maior seria o consumo. E a classe sexual, né? Fêmeas consomem menos que os machos. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Ou vocês me fazem. Como maximizar o consumo de matéria seca? Já que a gente viu que tem inúmeros fatores aí influenciando nessa variável. E o outro ponto é que a gente pode pensar, né, em termos de manejo. Até onde vocês querem ir com o tanque meio cheio? Vamos pensar que o rumen do animal é um tanque. Até onde a gente quer ir com o rumen meio cheio? Até quanto a gente quer produzir com o rumen meio cheio? E aí um dos fatores para maximizar o consumo de matéria seca seria a suplementação. Fabrício falou para vocês aí, né, de questão de suplementação, de efeito substitutivo, né? E eu falo de suplementação e atrelo esse ponto ao manejo do pasto. Para a gente suplementar, a gente tem que ter pasto, porque o conceito de suplemento é complemento, ou seja, a suplementação é uma complementação daquilo que tem no pasto. A gente vai complementar aquela dieta. E nós precisamos manejar nossos pastos.
tenham a ideia de que os pastos de vocês é a fonte de alimento mais barata que vocês têm para produzir leite, que vocês têm para fornecer aos animais de vocês. Então, como é que eu vou manejar o pasto? Nós temos inúmeros fatores, inúmeros pontos interferem no manejo de pasto. Altura de entrada e saída, adubação, né? Piqueteamento, facilita bastante. O outro ponto seria manejo de lotes, né? Aí vai de cada propriedade, de cada produtor. Quais são as categorias que vocês têm, né? Em termos de multíparas, primíparas, como que vocês podem dividir isso? Dias em lactação. Então, só sintetizando aí, né, o que o Fabrício falou, para suplementar, a gente precisa de massa, né? E o que a gente vê muito no bovino de corte é a técnica do diferimento. Eu acredito que seja muito difícil para a vaca de leite, né, porque a qualidade do pasto cai muito. Mas aí a gente tem que entrar realmente com essas estratégias, né, de produção do volumoso para a confecção de silagem. E o outro ponto seria a água, né? Aí eu trago para vocês essa imagem e pergunto, vocês beberiam essa água? Eu beberia. E essa aqui? Não. Então, o que a gente tem que entender, gente, que eu trouxe nesse gráfico aqui, ó, é que de 60% a 70% de toda a água que uma vaca de leite bebe, ela bebe depois da ordenha. Ó, que a gente vê no gráfico aqui. A primeira ordenha, aqui é um trabalho que mostra, né, 2 ordenhas, a primeira às 6 da manhã e a segunda às 4:30 da tarde. Aqui, ó, às 7 horas da manhã, o pico de consumo de água. Né? Então, quando sua vaca acaba de ser ordenhada, quando ela sair da sala de ordenha, ela tem que dar de cara com o melhor bebedouro que tem dentro da sua propriedade. De 83% do leite, ele é composto de água. Então, é por isso que a gente tem que fornecer água de qualidade para os animais. É por isso que a gente tem que limpar sempre os bebedouros. Saindo um pouco, né, dessa questão de consumo e entrando agora nos distúrbios metabólicos provocados pelo excesso de consumo de concentrado, o que a gente entende é que ao longo dos anos os ruminantes eles evoluíram comendo forragem, né? E aí Fabrício mostrou para vocês, né, o avanço da nossa pecuária em termos dos nossos sistemas. Saímos de um sistema extensivo, né, para semi-intensivo, intensivo. E essas modificações nesses sistemas levaram alguns produtores a fornecer, né, alimentos concentrados para os animais. Só que na grande maioria das vezes, né, tem alguns produtores que eles não têm técnicos na propriedade e acabam fornecendo esses alimentos concentrados de forma errada, né, em termos de quantidades erradas. E que é o que causa, né, os distúrbios metabólicos. O que seriam esses distúrbios metabólicos? Alterações na fisiologia do rumen. A gente viu lá atrás que o rumen é uma câmara de fermentação que trabalha com pH ideal entre 5,8 e 6,2, né, uma temperatura alta de 38 até 40 graus Celsius, né? E o rumen ele vive em constante movimento. E esses movimentos ruminais, né, eles são provocados pelo consumo de fibra. A fibra é quem provoca a motilidade do rumen. A fibra que a gente fornece para o animal faz com que aquele animal rumine e produza saliva. Aquela saliva vai lá no rumen e ela é composta de bicarbonato, que tampona o rumen. Ou seja, deixa no pH ideal ali para ele trabalhar. E com o aumento da quantidade de concentrado que a gente vem fornecendo aí de forma errada, há uma redução da motilidade do rumen, ou seja, ele não movimenta da forma adequada, diminui a sua movimentação e a velocidade de absorção dos nutrientes. Ou seja, você forneceu uma quantidade de nutriente, mas o animal não aproveitou, ou seja, não vai virar leite nem carne. E o animal perde sua eficiência. E esses distúrbios metabólicos a gente observa principalmente no período de transição. Então, o ponto que a gente tem que sintetizar é que, no período de transição, ou a gente planta saúde, ou a gente colhe doença. E a gente vai plantar saúde como? Através da nutrição.
E eu vou mostrar para vocês aqui os distúrbios metabólicos e eu vou falar muito mais de prevenção aliada à nutrição do que de tratamento. Então, a gente olha esses dois animais aqui, ó, e eu pergunto para vocês, qual o animal que está doente? Está um pouco claro, não sei se dá para visualizar, mas visualmente seria esse animal aqui. Então, um dos pontos mais críticos destes distúrbios metabólicos é que a gente, na maioria das vezes, eles são subclínicos. Ou seja, os sinais não são evidentes. Mas eu digo para vocês que esses dois animais aqui, eles estão doentes. Essa vaca aqui, ela teve um deslocamento de abomaso, né? Passou por uma cirurgia e está aí recuperando. E esse animal aqui, ela está em um início de cetose. A gente pode observar que é uma vaca que está um pouquinho gordinha. Então, nós não conseguimos visualizar os sinais clínicos, mas é um animal que também está doente. Então, o essencial é invisível aos olhos. Às vezes, seu animal está doente e você não consegue ver. E aí, dando início aos distúrbios, vou falar um pouco para vocês sobre o deslocamento de abomaso. E o deslocamento de abomaso é uma enfermidade metabólica que ocorre com maior frequência em vacas de leite. Como? Através do aumento excessivo de gases que chegam no abomaso através da fermentação que teve lá no rumen. Então, esse tipo de distúrbio ele é muito perigoso porque leva ao aumento, né, dos custos, né, através do tratamento, queda na produção de leite do animal, aumento de descartes involuntários, ou seja, alguns animais você vai ter que descartar, principalmente aqueles animais que são reincidentes, né, que retornam àquele distúrbio, aumento do intervalo entre partos e custo com reposição de vacas e morte. E o que causa o deslocamento de abomaso? Né? O deslocamento de abomaso é uma síndrome multifatorial, ou seja, inúmeros fatores contribuem para esse distúrbio metabólico, como a nutrição, a raça, idade e produção de leite, dentre outros fatores. Falando aqui de nutrição, que é o ponto importante da nossa palestra, o deslocamento de abomaso ele é causado pela baixa quantidade de FDN que tem na nossa dieta. Ou seja, a baixa quantidade de FDN, eu já falei para vocês, induz, né, a redução da ruminação, aumenta a quantidade de gases que é produzido ali, né, diminui a absorção desses gases e eles chegam até o abomaso, infla o abomaso e ele se desloca. Então, a gente tem que ter muito cuidado na mistura da ração, né, e na adaptação dos animais. Nós temos que fazer um período de adaptação ao fornecermos esses concentrados a esses animais. O que a Angélica está dizendo aqui, gente, é o seguinte: toda mudança em relação à alimentação, ela não deve ser brusca. Você hoje está trabalhando com o quê? Com silagem. Amanhã você... hoje eu não vou dar silagem, não, eu vou dar feno. Eu estou trabalhando com feno e silagem, não, eu vou dar palma e vou dar concentrado. Essas mudanças não devem ocorrer, porque causa distúrbio nos animais, podendo causar até a morte. Entendeu? Então toda mudança ela deve passar por um processo de adaptação. Em função dessas mudanças tão bruscas, é que todo mundo, né, que não tem o conhecimento prático e técnico tem medo da ureia. Porque diz que a ureia mata. Não é a ureia que mata, o que mata é a quantidade de ureia. Eu tenho certeza que inúmeros produtores aqui trabalham com a ureia, seja ela no sal mineral ou incluída no concentrado, e não tem problema nenhum. E quais são os sinais clínicos do deslocamento de abomaso? Anorexia, defecação diminuída, menor taxa de ruminação provocada pelo excesso de concentrado e baixa quantidade de fibra, sinais de cólica, né? O animal fica inquieto, escoceia o abdômen e olha muito para o flanco. Outro ponto seria isso aqui, ó. Esse aumento do volume abdominal. Tá vendo? Então é sinal clínico visual, né, que a gente pode estar avaliando os nossos animais. E a prevenção? Dieta, eu falei para vocês, né? A gente tem que estar manejando, né, a dieta que a gente fornece para os animais, formulando de acordo com as exigências dos animais, e o descarte, caso o seu animal, né, seja reincidente, porque pode provocar muitas perdas econômicas, bioeconômicas, digamos assim.
Está acabando já. O outro distúrbio que nós temos é a cetose. O que é a cetose? É um desequilíbrio no metabolismo de carboidratos e de gordura, que faz com que aumente os corpos cetônicos, né, no sangue, há uma queda na glicose, e isso é provocado pelo balanço energético negativo. Naquele período ali de transição e no pós-parto, a vaca ela não consome o tanto que ela necessita. Por quê? Porque no período que ela estava prenha, o útero comprimiu ali, né, o trato gastrointestinal daquele animal, então isso diminui muito o consumo de acordo com o que é exigido pelo animal. E aí, como há uma queda na quantidade de glicose e insulina ali no sangue, o animal começa a metabolizar o tecido adiposo. Ou seja, aquelas vacas que estão mais gordinhas, elas vão metabolizar o seu tecido adiposo, produzir corpos cetônicos, que seria o lixo desse metabolismo de tecido adiposo, e provocar a cetose. Os sinais clínicos, eles não são tão expressivos no início. Eu mostrei aquela vaca lá no início para vocês doente, então a gente não conseguia visualizar o que ela tinha. Queda no apetite, tremores, convulsões, distúrbios visuais, o animal começa a se bater nas coisas. E o principal aqui, ó, hálito cetótico. Se você cheirar a boca do animal, ele está com cheiro de acetona mesmo. Então esse é o principal sinal clínico da cetose. Né? Isso devido aos corpos cetônicos no sangue, leite e urina. Aqui é da pressão no estado geral do animal. Né? Cialorreia, o animal começa a produzir muita saliva. O ar expirado com odor cetônico. E a prevenção seria o manejo alimentar, né, para tentar minimizar o balanço energético negativo, né, e avaliar a condição corporal do animal. Né? A gente pode avaliar essa condição corporal através de 5 pontos, né, que são os scores de condição corporal. O 1 é um animal muito magro e o 5 é um animal muito gordo. Então a gente tem que evitar esses animais, né, das extremidades. E uma vaca, no pós-parto, ela tem que estar com score de corporal entre 3,5 e 3,75 no máximo. Então, na fazenda, esse monitoramento deve ser feito principalmente na secagem e no parto. E aqui eu mostro para vocês, né, só um gráfico para a gente entender que uma vaca muito gorda, ela tem uma alta incidência de cetose clínica, onde a gente consegue visualizar, né, os seus sinais clínicos, e também de incidência de cetose inaparente. Então, vacas muito gordas não só provocam cetose, como também deslocamento de abomaso. E para finalizar aqui, nós temos a acidose ruminal, que eu acredito que seja um dos distúrbios mais conhecidos. Né? É bem semelhante ao deslocamento de abomaso, né? Em termos do que provoca esse distúrbio, que seria a alta ingestão de carboidratos solúveis, alta produção de ácidos graxos voláteis ali no rumen. Esses ácidos graxos, eles não conseguem ser absorvidos na mesma taxa que eles são sintetizados. Isso provoca uma redução do pH ruminal. As bactérias que tem ali no rumen, com essa queda do pH, elas começam a morrer, né? E isso pode provocar também outras enfermidades. A gente tem aqui, né, a ruminação iria segurar essa alta taxa de produção de ácidos graxos. Porque quando o animal rumina, ele produz saliva que tampou no rumen. Então, né, com essa falta de ruminação, há uma queda aqui do pH ruminal que desencadeia a acidose ruminal. E os sinais clínicos são depressão, anorexia, cambaleio, atonia ruminal, ou seja, o rumen para de se movimentar, e diarreia. Aí eu deixo para vocês uma mensagem aqui, em relação a esses distúrbios, que é a avaliação do score de fezes. Né? Isso é muito importante. Por quê? A gente pode observar aqui nessas fezes, ó, algumas bolhas, né? Presença de muco, né? Provocado pelo excesso de ácidos que é produzidos no rumen, né? E causa um aumento da osmolaridade. O que seria isso? O ambiente ali começa a puxar água, né? Irrita o intestino, aumenta a taxa de passagem e a quantidade de água nas fezes. Não sei se vai dar para ver, mas aqui seria o score de fezes, né? Que fezes muito úmidas, muito moles, né? E aí a gente tem que observar o quê? E querer o quê? Fezes um pouco mais densas, não tão aneladas, né? Quando a gente olha as fezes dos animais,
a gente consegue ver muito sobre a dieta, sobre o que o animal está consumindo. Então, as fezes é o dedo duro da nutrição, né? Eu olho para essas fezes aqui e vejo o quê? Falta de proteína, ou seja, o animal está consumindo muita fibra, né? Está puxando muita água ali do intestino e as fezes estão saindo um pouco aneladas, né? E a gente tem que querer para a vaca de leite esse tipo de fezes aqui. Essa imagem aqui dá para ver melhor. Então, gente, a mensagem que eu deixo para vocês, para finalizar, é que a vaca de leite ela não tem obrigação nenhuma de produzir leite, de produzir 15, 20 litros de leite. Ela tem a obrigação de mãe, né? Então, ela tem a obrigação de alimentar a sua cria. Então, vocês têm que fazer o melhor que a vaca de leite já faz. Ou seja, formular dietas de forma correta, manejar pasto, que é o tipo de alimento mais barato. Quais são os fatores que devem ser utilizados para a formulação da dieta? Esse aqui, ó, a dieta de bolso, gente. Dieta não é receita de bolo. O que mais a gente vê, você está dando o quê? Não, a minha mistura é 3 sacos de milho e um saco de soja, 15 quilos de sal mineral e 5 quilos de ureia. Aí o cara, ó, Rafael, meu vizinho ali, está usando isso. Eu vou ter que usar isso também. Não é, gente. Não é bem assim que a banda toca. Você tem que saber quais os alimentos que você tem, qual é a exigência da sua vaca, quantas vezes você fornece. Vocês sabiam que até a quantidade de vezes que a gente fornece concentrado para a vaca interfere na alimentação dela? Interfere no desempenho, no aproveitamento, na digestibilidade que a Angélica falou aí. Vocês acham que uma vaca que vai para um concurso leiteiro e ela bate 70, 80 quilos de leite dia, ela come quantas vezes por dia? 2? Às vezes, se trabalha com 8 dietas, 12 dietas por dia. Porque você fornece uma menor quantidade de alimento. Esse alimento, quando ele chega lá no sistema digestivo, ele vai ser melhor aproveitado. Se você fornecer, às vezes... Ah, Fabrício, mas tem a questão da mão de obra, tem, e isso interfere. Às vezes a gente não fornece 3 dias, no caso mesmo aqui de bebê, porque às vezes onera um pouco o custo. Mas o ideal é que se fracione cada vez mais a dieta para ter o melhor aproveitamento do alimento e o maior aproveitamento dos nutrientes. Então, gente, não tem receita de bolo. Olha os fatores aqui, ó. Tamanho do animal, fase da lactação, temperatura ambiental. Fabrício, a temperatura interfere como? Interfere porque a gente percebe que em um dia de sol bem forte, o animal não come, ele fica lá deitado o tempo todinho. As vacas que tende a ir mais para o holandês, fica mais ofegante, ó. Elas não vão consumir. Por quê? Porque se ela consumir, principalmente concentrado, vai aumentar a temperatura do corpo. E ela vai ter que liberar mais calor ainda para o meio. Então a temperatura também, tipo de alimento, enchimento físico, químico, hora e quantidade de fornecimento, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Aqui a Angélica já falou. Relação volumoso-concentrado interfere muito também. A escolha do tipo de coxo e espaçamento. Às vezes o cara quer fornecer volumoso e o coxo é de 30 a 40 centímetros. É o ideal? Não é o ideal. Onde é que vai estar interferindo? No consumo de alimentos e na produção. E às vezes ele não consegue entender porque que a vaca dele não produz leite de acordo com o que ele queria. Condições higiênicas, sanitárias, densidade populacional, grupamento de animais, gente. Vacas mais velhas são as vacas mais dominantes no rebanho. As mais novas são as dominadas. Entendeu? Uma vaca de chifre, ela sabe que ela tem uma arma, ela bate na outra. Não deixa a outra consumir. Nós vamos ver nesse instante aqui na prática aqui, algumas formas de manejo que o produtor utiliza para diminuir essa competição, principalmente em relação ao grupo dos animais. Estresse, barulho, vaca de leite gosta de silêncio, gente. Não tem jeito. Quando você causa barulho, interfere na alimentação, o animal deixa de comer. Treinamento dos funcionários. Vocês sabiam que uma vaca de leite, ela percebe até a forma com que o funcionário se para na frente dela? É tanto que se eu, que nunca fui no curral, chegar lá, ela tem um comportamento diferente. E isso a gente percebe também na hora da ordenha, quando começa a chegar gente estranho, principalmente o gado que é mais azeboado, ele fica mais nervoso, aí gera aquele hormôniozinho lá da adrenalina, aí ó, eu vou colocar oxitocina que vai liberar leite. Não vai liberar.
o outro hormônio lá ele vai inibir aquele, ele vai neutralizar aquele e ali já era. Tem produtor que dá uma surra na vaca na hora da ordenha, porque ela não quer deixar o bezerro, porque ela está sapateando. E aí? Ela não vai liberar o leite para ele, porque na verdade vaca de leite não dá leite, né? Isso vocês sabem. Aqui, gente, ó, como a gente está falando de alimentos, durante toda a discussão, ó, NDT energia, peso vivo do animal, ó, de 400 para 700 quilos, vacas em lactação só para manutenção. Quantos quilos de NDT, Fabrício, eu preciso uma vaca de 400 quilos? 3 quilos e 100 gramas. Quanto eu preciso de proteína? 318 gramas só para mantença. Só para ela se manter. O que você fornecer daí para frente vai ser para ela carrear para a produção. Aqui, ó, final de gestação, elas passam a ser mais exigentes, tanto em proteína quanto em energia. Por que no final da gestação, Fabrício? Porque no final da gestação ela está preparando todo o colostro, ela está lá com um outro ser dentro dela e que ela também tem que nutrir. Porque vocês já perceberam que quando a vaca passa fome, a primeira coisa que ela faz é não ciclar, não entrar em cio. Ela sabe que não tem capacidade de gerar um outro ser dentro dela. Não fique pensando que ela não entra no cio, porque ela não entra porque não tem condições de gerar. Às vezes o que é que acontece? A vaca está lá, está magra, faz todo o protocolo de ATF, disseminação, e ela não emprenha. A segunda vez ela não emprenha. Aí quando você começa a formular a dieta, a trabalhar com alimentação adequada, aí você vai ver vaca emprenhando com 30 dias, com 40, com 45, com 60. Tem vacas que têm um intervalo de parto menor que 1 ano. Fabrício, Diga. volta ali um pouquinho os dois lados. O outro. Não, a lactação na frente. Aí lactação, 318, uma vaca de 400 quilos. Bota aí gestação, olha aí, 318. 318 vai para 890. Olha o que é uma vaca no início do parto precisa. Exatamente. E a gente está botando essa vaca onde? Nos piores pastos. Geralmente, o que é que acontece? As novilhas, a bezerrinha, do crescimento até o dia que ela para, ela vai para o pior pasto. E aí o que é que a gente vê? Na prática mesmo. Que uma novilha ela deve parir com 2 anos, 2 anos e meio, ela vai parir com 4 anos, 4 anos e meio. No dia que ela nasce, até o dia que ela pare, ela só causa despesa para o produtor. Por isso que você tem que ser eficiente na alimentação, para que ela venha parir logo e venha te dar logo uma... Se dentro das 2 horas ela não tomar um colostro, nunca ela vai ser uma boa matriz. Como é seu nome? Conhecido por Souza. Souza. E aí está nosso professor ali, que eu vi gente dizer que bezerra, quando tira do leite, tem que dar logo capim verde. Nosso professor ali, o que mais recomenda é feno. Eu fui dizer para um rapaz, e aí foi dizer que nada, você se doutor passou isso para tudo, não sabe nada. Não, se ele está dizendo porque não foi só ele, outro que passa por a gente tem que seguir o que ele diz. Achou que a gente faz errado, tem que dar o verde. Não, então você dá o seu, agora eu não. Pois é. O que é que a gente percebe com o uso de feno, principalmente um feno de qualidade? Que os criadores de cavalo, principalmente os cavalos de corrida, que tem uma exigência muito grande, eles trabalham com o quê? Com feno. Muitas vezes um feno de um tifto, um feno de uma qualidade, ele bate 14 de proteína, 15 de proteína. É muito mais eficiente, muito mais nutritivo do que um capim verde que está ali. Bota ela num piquetezinho verde, bota o feno pendurado. Exatamente. Tem que dar essa condição animal. A outra coisa é uma discussão que tem em relação a quando que uma bezerra, quanto que ela deve beber após o nascimento. Eu tenho uns slides aqui, depois eu vou lhe mostrar, quando eu desligar aqui, eu vou lhe mostrar. Quanto mais rápido ela ingerir o colostro, maior vai ser a probabilidade dela sobreviver e de que não adoecer. Entendeu? É tanto que se trabalham com 4 quilos, com 6 quilos de leite dia para bezerras, mas que os trabalhos dos Estados Unidos já mostram que uma bezerra de 8 quilos, que recebe 8 litros de leite por dia, ela consegue parir muito mais rápido. Porque nós temos animais nos Estados Unidos hoje parindo com 20 meses, com 22 meses. Então merece uma atenção especial.
Aqui, gente, ó, concentrado, quantidade e o teor de nutrientes. É um trabalho que está sendo desenvolvido aqui na região, por Rafael, nós já discutimos algumas vezes. Eu fiz um trabalho de pesquisa com isso, na época lá com o bovinho de corte. Quantidade. Muitas vezes a gente formula uma dieta para o animal consumir 4, 5, 6 quilos de concentrado. Só que aí a quantidade é alta, mas o teor de NDT de proteína é baixo. Você coloca mais porque tem menos nutrientes ali. O Rafael está fazendo um trabalho com alguns produtores aqui, que é diminuir a quantidade de concentrado e aumentar o teor. Pronto. Vou explicar para vocês. Se você tinha que trabalhar com 3 kg de concentrado, você diminui para 2 kg de concentrado e você aumenta o nível de proteína. É um trabalho que o Rafael vai explicar depois no nosso bate-papo aí, né, Rafael? Bastante promissor. Eu trabalhei com bovinho de corte e trabalhou com 0,2% do peso vivo e 0,8% do peso vivo. O 0,2 era menor. Mas esse concentrado tinha 50% de proteína e o 8 só tinha 12,5%. Teve diferença, Fabrício? Não. Então é uma coisa atrativa hoje, ó, que é caminhos para você aumentar o teor desse nutriente, proteína e NDT, claro que de forma balanceada, e diminuir a quantidade de concentrado, porque é o que está onerando nossos custos. Aqui a produção de leite, ó, uma tabela aqui, exigência, né? Porcentagem de volumoso, ó, 10 quilos de volumoso você consegue numa pastagem aí com feno de qualidade. Sem o fornecimento de concentrado. 15 quilos com 6 quilos de concentrado, ó. Necessidade de concentrado, ó, 2,3, relação quilo de leite por quilo de concentrado, 6,5. Você vê que os animais mais eficientes, ó, a relação quilo de leite por quilo de concentrado é menor. E aí, gente, o que é que acontece? Aí a gente puxa a reflexão. Você quer mudar? Se não eu, quem? Se não for eu que for mudar o meu sistema, quem é que vai mudar? Se não for agora, vai ser quando? Faça do ato de nutrir o melhor experimento da sua vida. E é através da nutrição que você vive. Quanto mais você nutre as vacas de vocês, quanto melhor é a resposta, mais rentabilidade ela vai trazer para o seu sistema e melhor vocês vão se manter no campo. Entendeu? Então, aqui fica a minha mensagem para vocês. Nós vamos no campo aí. Qualquer pergunta aí, vocês podem ficar bem tranquilo para a gente estar tentando sanar aí, puxar umas discussões. Eu gosto sempre dessa frase aí, ó. Se não eu, quem é? Se não for eu que vou mudar o meu sistema, quem é que vai mudar? Se não vai ser agora, vai ser quando? É como o Gustavo falou no início, a gente sabe que tem produtores que tem um avanço maior, os outros vão mais gradativos. Mas o interessante é não parar de evoluir, é não parar de crescer. Porque senão a gente acaba aqui entrando lá naqueles 4% que deixa a atividade leiteira todos os anos. É por falta disso. É por falta de não evoluir. Ah, eu já sei. Ah, tem um dia de campo ali. Não, eu não preciso participar não, porque eu já participei de outro, eu já sei o que é que vai discutir lá. Toda discussão, ela gera uma dúvida, e essa dúvida faz com que você busque novos conhecimentos. Pessoal, bom dia, eu sou Rafael Gomes, o pessoal já me apresentou ali. Eu sou técnico responsável aqui, certo? Eu queria fazer algumas considerações sobre a alimentação dos animais. Agora já passou aqui aquela parte do trato, né? Alguns animais já estão lá atrás, tem alguns animais comendo aqui. E assim, a dieta aqui atualmente ela está 100% puxo, certo? Os animais não estão tendo acesso nenhum à pasta. Eles estão comendo toda a parte volumosa na alimentação aqui no puxo, a gente que está ofertando. Aqui dá uma geral, tem alguns elementos que compõem a alimentação do gado aqui. A gente tem a palma, certo? Que é o que vai entrar com o maior percentual da alimentação é a palma. Vai ser o principal alimento que está entrando, certo? Só que palma sozinha não resolve a questão do volumoso. A gente tem que ter um alimento com fibra, certo?
E aí a gente entra com alguns alimentos. A gente tem capim de corte, ali atrás vocês podem ver, tem o capim de corte. É uma opção de volumoso fibroso, certo? A gente está trabalhando aqui com a silagem também. E tem o feno, tem feno aqui, depois vocês vão dar uma olhada lá, certo? Então assim, qual é o princípio da alimentação? Primeiro, a gente tem que fechar a quantidade de comida que o bicho tem que comer, certo? É a tal da matéria seca, né? Uma vaca tem que comer quantos quilos de matéria seca? A gente vai lá e vê, né, Fabrício? Vamos dizer, a vaca vai precisar comer ali 15 quilos de matéria seca. É a primeira coisa que a gente tem que ver. Se o animal estiver comendo menos quantidade total de comida, já vai começar a dar uma bagunçada na alimentação dela. E é uma coisa que a gente não quer. Quer ver um problema grande que acontece quando a gente não fecha a matéria seca, a quantidade de comida? É tipo assim, a vaca está comendo pouco. Pode ser o melhor alimento, mas ela está comendo pouco. Ela começa a queimar alimento nobre e caro só para viver, só para ficar em pé. Quando ela podia estar usando um alimento mais barato, certo? Então a gente tem que privilegiar o uso de alimentos mais baratos, certo? Na alimentação. Quem são os alimentos mais baratos? Obviamente todo mundo aqui é produtor e está envolvido com a cadeia, sabe que concentrado nunca foi barato e agora está mais caro ainda, né? Então assim, a gente tem que deixar o concentrado ali para ser a cereja do bolo, digamos assim, o detalhe final, certo? O grosso mesmo, o pesadão que a gente entra no dia a dia é o alimento volumoso, certo? Volumoso vai ser capim, feno, silagem, palma, todos esses alimentos que entram em grande quantidade na alimentação. Especificamente para essa região aqui, que a gente está na região semiárida, a gente está na região de Caatinga, aqui é uma região que chove 400 milímetros por ano, é uma região que chove pouco. A partir de 750 milímetros já é considerado semiárido. A gente está com 400, quase a metade. Já está... chove pouco. Bem, indo pro árido, né? Já está indo pro árido. Esse dia de campo caiu num momento espetacular. A gente está no duro da seca aqui agora. A gente está no chamado verão, né? Então você olha em volta e você vê a região está toda torrada. Não tem comida para o gado pastejar. Não sei se vocês vieram observando, vocês devem ter visto aí na região de vocês, tudo. Até o capim-bufa, né, que é o brutão, que aguenta a seca. O bicho fica todo preto, queima. Rafael, você tocou num assunto aí, numa palavra aí que me chama bastante atenção e assim eu chamo vocês para fazer uma reflexão sobre a palavra seca, né? Seca. Que, assim, vocês já perceberam que nós, nordestinos, né? Temos sempre essa palavra, quando a gente quer colocar a culpa em algo que não, e tirar a nossa. Eu não produzo leite porque a seca não deixa. Eu estou com vontade de criar um gado de corte, não que a seca está vindo aí. Eu quero criar ovinos, caprinos, não que a seca não deixa. Será que realmente é uma seca? Você acha que a seca só tem no Nordeste? Eu costumo classificar isso como um período de estiagem. Não é? É um período de estiagem que pega o Brasil como um todo. O Brasil como um todo. Se vocês for olhar aí, a época das águas começa quando? Em outubro e termina quando? Em março. É tanto que tem uma música que diz: são as águas de março que fecham o verão. Que é chuva de trovoada. Entendeu? Então, gente, a seca, ela não chega aqui e diz assim, ó, hoje está chovendo, amanhã está seco. A Angélica tocou num ponto que chama período de transição, que é o período que vai lá da época das chuvas, que chove dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, aí começa diminuindo e depois ela vai embora. Depois ela volta da mesma forma. Nós estamos numa época de estiagem forte, não é isso, Rafael? E depois nós vamos ter um período de transição. Qual é? É que quando começa a chover, quem trabalha pasto, né, com os animais a pasto, tem o bagaço, mas quando chove, o que é que acontece? Apodrece o bagaço que os animais estavam comendo. Aí tem aquele período de transição. Então, gente, seca nunca vai ser desculpa. Nós passamos agora 2 meses atrás aí, né? Há 1 mês atrás, 45 dias, por uma geada no sul do Brasil. Problema é ali, meu amigo. Que o cara tem uma capineira dessa e bate uma geada e no outro dia ela amanhece toda queimada. Quer dizer, você tinha um capim hoje, terça-feira, e amanhã é quarta e você não tem mais.
Entendeu? Então, gente, o que passa, na verdade, é um período de estiagem. Que se a gente fizer a coisa bem feita, lá na época da vaca gorda, na época que está chovendo bem, esse período de estiagem a gente vai passar de forma tranquila. E a outra coisa, é a época do produtor de leite ganhar o dinheiro. Por quê? Porque quando pega de outubro a março, abril e a maio, o Brasil todo chove. Se o Brasil chove, todo mundo tem comida, então todo mundo produz leite. Aí aumenta a oferta de leite, diminui o quê? O preço. Agora, o que é que acontece? Começou a diminuir desde o mês de julho, agosto, setembro, outubro, diminuiu a quantidade de leite no mercado, o preço sobe. Então é a época do produtor que se preparou, entendeu? Vender o produto dele pelo um preço maior e ganhar o dinheiro. Pode continuar. Assim, continuando. A última chuva expressiva que deu aqui foi em abril, certo? Aí vai dizer, esse ano tá seco, não sei o quê. Não tá. A gente mede a chuva aqui, tá dentro da normalidade da região, certo? Que é assim. O cara tem que botar na cabeça o seguinte, como é a região? Qual é o padrão da região? O padrão é esse aqui. É mês de setembro. Quando eu cheguei aqui em Miguel Camão, a primeira coisa que eu falo, rapaz, setembro é o verão, não sei o quê. Pronto, aí. Tá acontecendo, o verão. Pegou de surpresa alguém isso aqui? Alguém tá assustado? Eita, secou aqui do nada? É natural. Não, a natureza daqui é essa. Entendeu? Então, a gente tem que se preparar para isso. Um erro muito comum que eu vi acontecer aqui em vários lugares é o seguinte. Bateu trovoada, o nosso capim búfalo, que é excelente, certo? O nosso capim urocloa, que é excelente, e outros que nascem aqui na região, que se desenvolvem bem aqui na região. Bateu trovado, o bicho vem ali, é uma maravilha. Qualidade excelente, oferta excelente. Aí o cara fala, aí que vaca dá leite. É verdade, certo? Só que as plantas têm um ciclo natural. Certo? Um capim desse, por mais que ele seja resistente à seca, ele está desde abril, sem receber chuva nenhuma. É da natureza dessa planta ela fazer o quê? Ela para não morrer. Você pegar um pé de capim búfalo agora aí, você pegar, você parece que está morto, né? Aí você tira aquela casquinha dele, aí você vê que ele tá vivo ainda por dentro. Mas é porque ele está dormindo ali, entendeu? Aí o cara vai dizer assim, ah não, eu reservei um pasto de búfalo para essa época do ano. O que é que acontece quando você bota um gado, uma época dessa, num pasto de búfalo, mesmo que tenha sido reservado? Ele está tão seco, aquela folha já morreu, não tem valor nutricional, que vocês ouviram ali falar de energia, de proteína, não tem valor. E ainda está tão seco, tá morto aquela folha, que o gado quando começa a pisotear, aquilo vai tudo pro chão. Vai tudo pro chão. É normal, é isso mesmo que acontece, entendeu? Então a gente não pode depender desse recurso, do capim, sobre pastejo, nessa época do ano. É fato. Tem região que consegue trabalhar em setembro com pasto? Tem. É aqui? Não, não é aqui. Aqui o cara vai ter que entrar com outros recursos, certo? Qual é a diferença da palma? O que é que a palma tem de interessante? Que aí vai ser a diferença dela para o capim búfalo. A planta da palma, ela tem o funcionamento dela, a natureza dela é diferente e ela consegue ficar ali, manter a qualidade dela. A qualidade da palma agora, para a qualidade da palma na trovoada, só muda a quantidade de água que tem nela, certo? O valor nutricional da palma, quando você exclui a água, nessa época do ano, é o mesmo da época da trovoada. Então por que a gente gosta tanto de usar a palma? Que é uma planta resistente e é uma planta que vai fornecer para a gente energia, certo? Porque o búfalo e o uroclô, essa época do ano, não tem isso não. Secou ali, morreu, não tem energia mais ali não. É só bucha. A palma não, ela está conservando o valor nutricional dela a campo agora. Mesmo que ela esteja murcha, Mesmo que ela esteja com pouca murcha, água, ela só muda a quantidade de água que ela tem, entendeu? Ela não fica mais, menos digestível, digamos assim. É a mesma a digestão, mas não, é a mesma coisa, só tem menos água, entendeu? Porque é uma planta adaptada a regiões de pouquíssima chuva.
Então, esse é um recurso que a gente usa. E quando eu olho para a palma, o que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a energia. O Fabrício estava comentando ali. A alimentação é uma coisa, nutrição é outra. Certo? Eu falei, primeiro a gente tem que encher o bicho. Agora eu já estou pensando em nutrir. O que é que o animal precisa? Precisa de energia. Onde é que eu vou achar essa energia? A energia mais famosa de toda a nutrição animal é o milho. Qualquer criação que você for procurar aí, vai porco, galinha, gado de corte, gado de leite, todo mundo usa milho. Certo? É a rainha da energia, só que o bicho é caro. Entendeu? Eu tenho aqui uma planta que me fornece uma boa quantidade de energia, mais em conta, produzida aqui na região. Essa é a grande vantagem. Quando você trabalha com alimentos produzidos aqui na região, vai ficar mais barato. É fato. É fato isso. Então vamos começar a pensar assim, palma é o que eu estou vendo ali? Energia para o gado. Certo? Então quanto mais uma vaca produz, ou ela tem potencial produtivo, mais ela precisa de energia. Precisa de alta quantidade de energia. E aqui a gente trabalha com um nível alto de palma na dieta. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Certo? Outra, agora sim, palma pura causa algum problema no animal? Outro dia teve até uma pergunta aqui inusitada. O cara falou, rapaz, palma mata. Né? O cara falou, palma mata, vai, rapaz, Você disse que matava, o cara correu. mata se o cara der palma pura pro gado. Entendeu? Milho também mata. Milho Farelo mata. de soja mata, Entendeu? ureia A forma mata. de usar. Tudo mata se você usar errado. Porque não é a palma sozinha, ela não resolve a vida do gado. A única coisa sozinha que praticamente fecha a dieta do gado, praticamente, não fecha, mas chega perto, é o capim verdinho, novinho ali, depois da chuva, com 30 dias ali, 40 dias. Só que a gente tem aquilo ali só um período muito curto do ano inteiro. A gente tem que trabalhar o ano inteiro. Entendeu? Eu não posso me enfiar com o capim búfalo de 30 dias pós-chuva, pós-rebrote, porque o período que eu tenho a disponibilidade daquele alimento é muito pequeno. Entendeu? E aí, se eu não tenho essa disponibilidade, e aí, o que é que eu faço para superar isso aí? Aí eu vou para outros alimentos. A palma entrou com energia. O que é que precisa? O que é que uma vaca precisa também, além da energia? Ela precisa de fibra, certo? A gente está trabalhando com um animal ruminante. Ruminante é o que tem rumen, é o bucho do animal, que fica fermentando ali, que o Fabrício falou ali, a bactéria, quebrando os alimentos ali dentro. Se não tiver fibra, o ruminante não vive. Ele não rumina, ele não remói. Se você vê uma vaca que não rumina, que não remói, está doente e vai morrer. Se não você agilizar aquilo ali, ela vai morrer. Porque é obrigatório. O ruminante precisa ruminar, certo? Para o ruminante ruminar, para remoer, precisa de fibra. Então, não tem a opção de chegar uma época, rapaz, acabou tudo, vou dar só palma. Aí vai acontecer, vai matar o gado, porque não vai ter fibra nenhuma. Vai acontecer o que ali dentro do bucho do animal? Foi o que a Angélica estava falando ali, acidose, aquela palma ali lá dentro sem fibra nenhuma, as bactérias do rumen, acontece o quê? Começa a morrer e crescer outras erradas, aí o bicho entra numa diarreia braba. Vocês já devem ter visto, né? O gado comendo só palma, como é que fica? Começa a dar, fica esquio, né? E aí às vezes até cai. Mas a culpa é da palma, é a palma que está matando o animal? Não é a palma que está matando, é falta da fibra. Certo? Então, como é que faz para a gente ter fibra uma época dessa do ano? No pasto a gente já sabe que não é, né? Tá tranquilo isso aí, que no pasto agora não é lugar de procurar fibra, aqui nessa região. Vai ter muito pouco, de muita qualidade muito ruim. A gente conserva esses alimentos fibrosos. Conserva como? Aí tem um leque de opções. Vai ter a silagem de capim, a silagem de milho, a silagem de sorgo, o feno. Se você tiver a oportunidade de irrigar alguma área, você faz uma capineira. Isso é uma forma de reservar um alimento. Harmonização de palhadas, né? Palhada, Aquela entendeu? palhada daquele milho que está lá seco e tudo, você pode fazer uma harmonização, melhora a qualidade, você tem uma fonte de fibra ali. O importante é que você bote na cabeça o seguinte:
Eu quero produzir leite em setembro, quero produzir leite em outubro, num semiárido, na região de Caatinga. Eu tenho que ter uma fibra ali para dar para o gado, certo? No caso aqui, a gente está trabalhando com silagem. Aqui é silagem de capim, né, bebê? Silagem de capim-açu. Aí tem um pouco de capineira aqui também, certo? Então a gente está fornecendo a fibra, certo? Faltou o que aqui que eu não falei? Aí faltou a proteína, né? E faltou os minerais. A proteína, a gente ainda está produzindo muito pouca proteína aqui. A palma tem um pouco de proteína, mas é bem pouca, certo? Esses capins que a gente está conservando aqui já tem um pouco mais que a palma, mas não chega a resolver a situação, certo? Aí pronto. Onde é que eu vou arrumar mais proteína para fechar? Porque uma vaca para produzir 20 litros de leite, gente, ela tem que comer 2 kg de proteína, em média, certo? Uma vaca de tamanho médio. Ela tem que todo dia botar para dentro ali 2 kg de proteína, certo? 1 kg de farelo de soja, por exemplo, tem por volta aí de 450 gramas de proteína. Só que é caro, certo? E aí quando eu vou pensar em proteína, aí minha cabeça funciona assim. Primeiro, qual é o mais barato? Qual é o mais barato? O quilo de proteína mais barato. Não o quilo do produto. Naquelas contas que nós fizemos foi o farelo de soja, né? Vocês viram lá. A soja. Que tava com 7,11. R$ 7,11 o quilo de proteína vindo da soja. A torta de algodão, 8 e pouco, e o farelo de trigo, quase 11. Pronto. Das proteínas naturais, a soja é mais barata. Só que a gente tem uma carta na manga, digamos assim. O pulo do gato. Obrigado, viu, doutor Cláudio? Que é a ureia. A ureia, ela não é uma proteína natural ali, não é uma planta, certo? Mas quando cai no rumen do animal, no bucho, as bactérias pegam essa ureia e transformam em proteína verdadeira, para o animal aproveitar, entendeu? Então 1 kg de ureia vira 2,8 kg de proteína dentro do bucho do animal, aproximadamente. A ureia é estrategicamente muito bom, porque o quilo, no final das contas, o quilo de proteína mais barato de todos, de longe, é a ureia, certo? Ureia é mais barato. Qual é o caso da ureia? Eu tenho um limite, né, de ureia que eu consigo dar para uma vaca no dia, certo? O Fabrício comentou ali. Qual é o problema? O gado comer demais. Ou o gado comer sem adaptação. Eu acho que é pior ainda que comer demais. É comer sem adaptação. Uma vaca que chegou aqui, estava lá no campo, aí você prendeu e tacou-lhe a ureia. Aí vai dar um problema. Aquele negócio caiu ali no rumen do animal, as bactérias não estão acostumadas. Matou a vaca. Pois é, foi o dono. Entendeu? Então assim, a gente tem que lançar o recurso da ureia, certo? Tentar usar no melhor nível possível, certo? Isso é um problema grande. O pessoal fica com muito medo da ureia e usa uma quantidade pequena demais. Não estou mandando encher a vaca de ureia, mas a gente tentar saber o que está acontecendo. Quantos gramas de ureia sua vaca está comendo no dia, certo? Ah, não vou conseguir fazer essa conta não, Rafael. Você vai pedir ajuda para o seu técnico, certo? Isso aí é uma coisa que o produtor tem que começar a se envolver com isso aí. Chegar a perguntar quantos gramas de ureia. Ah, está comendo 100 gramas, está comendo 150, 200 gramas de ureia por dia. Entendeu? Essa faixa de consumo aí de 100, 150. Para você chegar a um cálculo desse aí, você depende de vários fatores. Para você chegar nesse cálculo? O cálculo certo para você dar para o animal a quantidade certa. Não, você vai seu concentrado tem quantos por cento de ureia? Por exemplo, 2% de ureia. Exemplo, um concentradão geralzão. 2% de ureia. Se o animal comer 1 kg desse concentrado, ele come quanto de ureia? O concentrado tem 2% de ureia. Concentrado geral. Não é que tem que ser 2% não, viu, gente? Tem de 3%, tem de 4%. Tem 2% de ureia. Quando o animal come 1 kg desse concentrado, ele bota pra dentro quanto? 2% de 1 kg dá 20 gramas. 20 gramas. Aí você já sabe. Ó, cada quilo tem 20 gramas. Então se o animal comer 3 quilos, vai comer 60 gramas. Entendeu? Isso aí, pessoal, é uma coisa importantíssima. Por quê?
Às vezes você está dando um concentrado para o animal, que é para o animal comer 6, 7, 8 quilos, porque tem concentrado formulado para esse tipo de alimentação. Aí o cara diz assim, não, vou baixar o concentrado. Aí baixa para 2 quilos. Aí a vaca, se estivesse comendo 8, 9 quilos de concentrado, estaria comendo 200 gramas de ureia. A ureia ali vai para 25, 30 gramas de ureia. Você está perdendo de usar esse espaço todo que a gente tem para 100, 150, 200 gramas de ureia, que é o mais barato, para estar dando proteína barata para o animal. Tá ali trabalhando. O pessoal fica aí, ó, um tempão trabalhando com 30 gramas de ureia, com 40 gramas, entendeu? Podendo aumentar. E desesperado. Rapaz, farelo de soja tá caro e não sei o que, e o cara não tá usando, entendeu? Então assim, toda vez que a gente muda uma quantidade de concentrado na alimentação, você tem que ver o balanceamento. Ah, e agora vai comer quanto de ureia? Tem que ter uma adaptação também. Vai comer quanto de mineral? Certo? Isso acontece direto. O concentrado está formulado para comer 4 quilos e ele está ali. Naquele 4 quilos ele está comendo 150 gramas de ureia, está comendo 200 gramas de núcleo, certo? Aí se você trouxer ele para 2, você corta pela metade desses elementos, entendeu? E tem coisas que a gente deve garantir que o animal coma, certo? É o mínimo de núcleo, é aquela quantidade boa de ureia, certo? E aqui nessa propriedade, um negócio interessante que a gente fez, não foi só aqui não, foi em outras aqui, mas aqui tá bem, muito bom pra gente ver. A gente veio diminuindo a quantidade de concentrado. O gato tá comendo quantos quilos de concentrado pelo outro aí? 4 quilos de concentrado. Média de produção? Média 16 litros. Certo? Aí eu vou falar uma coisa. A gente sai aí ouve falar, né? Fazenda tal, que tem aquele sistema de confinamento, de compost barn, de freestyle, de não sei o que, uma estrutura retada. Aí quando você vai lá ver a média de produção dos caras, você vê que não é assim. É 20 litros, é 21 litros, 22. Tem os caras muito bons que é 35, que é 40, tem. Mas o batidão que você vê por aí é por ali. Nesses sistemas caros. A gente está trabalhando aqui num sistema simples, certo? Só que tudo muito bem feito e trabalhando com a média de 16 litros de leite por vaca, comendo 4 kg de concentrado por dia. Entendeu? Agora, lembrando aí que para reduzir esses 4 kg de concentrado foi preciso fazer um trabalho em relação à palma. Pronto. Porque a palma estava rica em energia e a gente dando muito milho à palma. Pronto. Aí ele entrou aqui junto comigo fazendo cálculos, conseguiu tirar o milho do concentrado e calcular quanto tem de energia na palma. Com isso reduzimos aí a quantidade de energia no concentrado, aumentamos um pouco de proteína. Aí veio aquela pergunta, o valor da ração foi para quanto? Ficou mais caro. O valor do meu concentrado ele subiu para R$ 2,34. Porém, o anterior, que era 3:1, 3 de milho, 1 de soja, eu usava 8 kg de concentrado para produzir 28 litros de leite numa vaca. Hoje, com 5 kg de concentrado, eu consigo produzir a mesma quantidade. Quando chegou no resultado final, o valor inicial, que era mais caro, se tornou mais barato. Foi aí que eu puxei aquela discussão com vocês, que é diminuir a quantidade de concentrado. E qual foi o nutriente que eles aumentaram? A proteína. Botou o teor de proteína do concentrado bem alto. Por quê? Porque ele tinha energia da palma, ele tinha energia também do feno. O que estava limitando era a proteína. Ó, a gente diminui a quantidade de concentrado, porque tem uma fonte riquíssima de carboidrato, que é a palma, não é? Aí tirou o milho e entrou com os outros alimentos proteicos. O milho, acho que não é segredo para ninguém. O milho tá pesado, né? Tá pesado. Então assim, a ideia, obrigado, viu, Bebê? O Bebê tá sabendo, entendeu? O que é que tá acontecendo, tá envolvido no processo. Todo mundo tem que ficar nesse ritmo aí, sabendo que é proteína, quilo de proteína, energia. O produtor tem que pensar junto com o técnico, viu, gente? Para poder a gente construir uma resposta aqui para a propriedade, a gente tem que pensar junto.
E para isso o produtor tem que estar envolvido nisso tudo, viu? Eu não estou falando nada de outro planeta, não. Falei alguma coisa aqui super complicada. Realidade. É coisa do Às dia vezes a dia gente nosso. Às vezes a gente busca alguns termos técnicos como carboidrato e tal, energia, mas é para vocês já ir se inteirando para quando o técnico chegar na propriedade de vocês, vocês dizem assim, ó, e aqui, tem quanto de energia, tem quanto de carboidrato. Na verdade, vocês são tipo nutricionistas dos animais, né? É, Tipo a, isso. a ideia nossa é, Faz de tudo, mas Faz tudo um pouco. faz- chegar lá. Vamos lá. Com relação à energia, isso é o que o Bebé comentou aqui. A gente diminuiu o concentrado como? Como é que a gente diminui a quantidade de concentrado? Na realidade mesmo, a gente diminuiu foi o milho da alimentação do gado. A quantidade de quilos de milho que a gente tirou das vacas. E a gente fez o quê? A conta, eu vou dar uma conta aqui para vocês assim, é uma conta do dia a dia assim. receita de bolo, né? É uma receita rápida aqui. Mas quando você tira 1 quilo de milho da alimentação do gado, como é que você repõe essa energia que você tirou do milho e você repõe em forma de palma? Você bota 13 quilos de palma a mais na alimentação. Certo? Tirou 1 quilo de milho Porque 1 quilo de milho agora 13 de palma. e energia sim. Entendeu? É mais ou menos isso. É preciso essa conta? Não, porque tem algum momento que a palma vai estar mais seca, mais úmida. Mas grosseiramente falando, grosso modo, é assim. 13 para 1. Entendeu? Então assim, não adiantava. Se a gente tirasse só o milho, o que é que ia acontecer? O leite, ó, ia cair. Entendeu? Tirou o milho, você tirou a energia do animal. Tirou a energia, o pessoal fala assim, ah, palma chega a leite, cevada chega a leite, ração chega a leite. Todo mundo tem uma ideia assim, né? Polpa cítrica, tem um bocado de alimento aí que chega a leite. Na verdade é o que? Você está dando um alimento rico no nutriente. E palma é um deles, entendeu? Só que a palma, como tem muita água, os volumes são grandes. Aí o pessoal se assusta. Quando vê assim, rapaz, bora dar palma mesmo. Bora dar palma mesmo. Aí o cara se assusta. O cara vê uma montanha de palma e vai tudo pro coxo e o gado come. Certo? Come. Como é que você vai saber? Como é que você vai saber se o gado está comendo o suficiente? Se ele suporta comer mais? Aí aqui, ó. Isso aqui é interessante. Eu estou aqui falando. Eu não sei se vocês estão vendo aqui os animais aqui atrás. Mais cedo, estava cheio aqui. Os animais estavam todos aqui, porque estava dando concentrado, né? Mas depois que soltou, teve um gado que foi lá pro fundo, foi remoer. Tem um gado que está por aí também fazendo nada, está descansando, está devagando. Mas você vê que sempre tem algum animal aqui comendo, né? Por quê? A gente tem que aprender a observar o comportamento digestivo dos animais. O que é que isso aqui está falando pra gente? Entendeu? Se não tivesse comida nenhuma aqui no coxo, o que é que ia acontecer? Ia ter animal comendo aqui? Vento? Não. Entendeu? Então assim, se eu chego, faço um trato de manhã, e aí eu chego no próximo trato, tá tudo raspado, isso aí fala o que pra mim? Faltou. O gado tava querendo comer e não comeu porque não achou. Então, é o quê? Os bichos, Pois é, tá faltando. não vai dar conta. Vai ter uma vaca maior, vai comer ali, vai levar tudo e aí a outra cai. Aquele caso da disputa que ele falou, né? Isso. Exatamente. Isso. Rapaz, tem muita coisa pra falar aqui, viu? Aí o que acontece? A gente olha os animais se alimentando e começa a observar. O que é o ideal? É ter os animais nas 3 situações. Tem animal comendo, tem animal ruminando, tem animal descansando, certo? Se eu chegar aqui e não tiver nenhum animal ruminando, o que é que isso vai dizer pra mim? Isso vai dizer alguma coisa pra mim. Era pra ter animal ruminando. Não tem nenhum animal ruminando? Tem. Olha aqui, eu tô vendo aqui, ó. Tem vaca ruminando ali, tem vaca ali. Certo? A gente tem que aprender a entender o que está acontecendo. É como se fosse uma conversa. Ouça,
através da nossa observação, o que as vacas estão falando pra gente. Entendeu? O que é que as vacas estão falando? Tá ruminando? Ah, tem fibra na dieta. Se tem fibra, a fibra tá pinicando ali no bucho dela, ela devolve e rumina. Não tem animal nenhum ruminando, tá faltando fibra na dieta. Entendeu? Você quer ver outra coisa interessante? Você vê que tem alguns animais em pé. O que é que tá acontecendo? Tá esquentando o dia. Aí tá dizendo aqui, ó. Tá começando a esquentar, a vaca levanta. Entendeu? Então a gente começa a olhar o dia a dia, os animais, eles começam a passar muita informação pra gente. A gente tem que pegar essas informações e saber utilizar. O que é que a gente fez aqui na alimentação? A gente deixou o concentrado limitado. A gente não deixa a vaca comer concentrado à vontade. A gente vai dando concentrado de acordo com a produção da vaca, certo? Mas a parte de volumoso, de palma, de silagem, de feno, de capim de corte, a gente quer que a vaca coma até encher. É até encher mesmo. É até a bicha não aguenta mais. Aí vou para ali pro canto, ruminar, descansar. E elas fazem isso. Elas comem aquele primeiro trato aqui, aí sai tudo de vez. Daqui a pouco começa esse moídozinho aqui, de vir um animal, vir outro. Isso aqui vai até o próximo trato. Não se engane não. Isso aqui vai ficar aqui, isso aqui é o dia todo. Vai noite adentro, fica nisso aqui. Entendeu? Então a gente não deixa raspar coxo. A gente vai aumentando a comida até começar a dar uma sobrazinha. Certo? E quando eu falo sobra no coxo, não é bagaço imprestável que o animal não aguenta comer, não. A sobra é um pouquinho de folha, uns pedacinhos bons de palma ainda. Entendeu? Isso é a sobra que eu quero. Eu quero que sobre isso um pouquinho entre cada trato. Então, aqui a recomendação, né, bebê? É chegar no trato, olhou, o gado raspou o coxo. Vou dar uma aumentadazinha na quantidade de comida. Certo? Isso é um ponto importante. Outro ponto fundamental. O Fabrício comentou uma coisa interessante. Rapaz, vai sair aí para comprar um caminhão de silagem. Sai aí. Arruma aí uma carreta de silagem. Ou das duas uma. Ou você vai botar seu dinheiro todo para comprar uma carreta de silagem, ou na prática o que vai acontecer, você não vai achar. Entendeu? Então assim, a gente não dá silagem a rodo. Geralmente o produtor no semiárido tende a... É mentira mesmo? Fica ali dando aquela segurada na silagem. Só que tem um mínimo de fibra que o animal tem que comer. Tem um mínimo, tem um piso ali, você não pode ir para baixo daquilo. Se você for para baixo daquele piso, o animal começa a ter problema, ele não rumina, aí começa aquela diarreia, aquele negócio, fezes moles. Então, o que é que a gente faz? A gente fica observando sempre fezes. As fezes dos animais. Foi a Angélica, não foi que falou? Pronto. Isso aqui é da rotina aqui, toda fazenda deve ter isso aí. Você está observando as fezes dos animais, está andando ali, ó. E, ó, tá bom demais. Tá comendo pouca fibra. Já tá dizendo. Tá anelada, significa o quê? Ixi, não tá comendo proteína. Tá seco, só tem fibra na alimentação do gado. Não tem fibra, tá pouca energia. Entendeu? Então, esse manejo que a gente faz aqui, que é um manejo enxuto, para comer pouco concentrado, é um concentrado que tem bastante proteína, que é o que falta mais na nossa produção de alimentos aqui. Certo? A gente entra muito com proteína, com mineral, com ureia ali na... Doutor Cláudio, levanta a mão. Doutor. Ô, doutor. Vou discordar um pouquinho de você da falta de silagem. É o quê? Vou discordar um pouquinho da falta de silagem. Ah, pronto. Diga aí. Tem uma fazenda que anda comprando silagem, tem um estoque, teve coragem de fazer investimento. Pergunta ao bebê aí. Não é que como a gente fornece leite para a cooperativa, para a Copag, aí o Fred Jordão, ele tem uma capineira grande. E aí ele disponibilizou o capim para os produtores. A única coisa que o produtor ia pagar seria o transporte e a mão de obra. Porém, o Dr. Clóvis, o próprio Rafael, insistiu com alguns produtores e a grande maioria não quis fazer esse investimento na busca desse capim. Eu consegui aí, como ninguém quis, eu encarei e fui buscar. Hoje eu tenho aqui, eu consegui fazer 3 silos com capim-açu, que são aqueles dois que estão ali atrás e mais o da frente ali, que saiu num investimento de R$ 4.700.
Porém, eu tenho silagem aí, eu tenho para 5 meses. E aí eu tenho essa silagem vindo da cooperativa, lá junto com o Fred Jordão, que é um parceiro do produtor, que a gente fornece leite para a cooperativa. Mas o produtor ainda faltou o interesse em dizer assim, pô, eu não plantei, eu não molhei, tá lá só o capim, eu só vou buscar. Até isso faltou o interesse do produtor. Então eu acho que o produtor tem que se planejar mais, tem que buscar essas alternativas, porque estou aqui com comida aqui para fechar o ano. Então foi uma grande opção e que Fred Jordão continua com a capineira e quer fazer um trabalho com o produtor para o ano que vem. Então acho que está na hora do produtor se preparar para quando for a partir de dezembro, janeiro e coletar esse capim e trazer, porque não tem despesa para o produtor a não ser só para ir buscar. Hoje é uma grande parceria que nós temos hoje. Aqui também tem o maquinário. Hoje a cooperativa aí saiu um projeto Aliança Produtiva que tem todo tipo de maquinário para esse tipo de situação. Tem lá trator, tem a trituradeira, tem a caçamba para coletar. Então, ou seja, está faltando só o produtor se interessar. Mas a parte da cooperativa, do governo, das grandes entidades que a gente acha que eles estão lá engravatados, nunca trazem nada. Mas quando chega até o produtor também é uma grande parte não se interessa. Então o produtor tem que rever esse conceito dele, se preparar para investir. Não é um gasto, é um investimento para a própria propriedade. Pronto. Perfeito. O que é que a gente tira disso aí? Ainda tá assim, isso eu acho que ainda tá muito devagar na cabeça do produtor. O que vai faltar, a não ser que tenha um ano excepcional de chuva, né? Que acontece de 10 em 10 anos, como foi no ano passado, né? Teve um inverno prolongado. Aquilo não é o normal, entendeu? O normal é isso aqui. Então o que é que falta agora aqui? É o volumoso. Falta o volumoso. Então assim, o cara não tem que estar pensando assim, será que eu vou precisar de volumoso? Isso aí não é para estar pensando nisso não. Isso não é uma coisa para você estar esquentando sua cabeça, deitando no travesseiro e pensando, rapaz, será que eu vou precisar de volumoso? Vai precisar. É com certeza que vai precisar. Entendeu? É com certeza. Essa conversa eu já tive com o Bebé e com o Pingo aqui. Que vão me dizer se não é verdade. Rapaz, quanto é de volumoso que o cara tem que ter dentro da fazenda guardado? É uns 2 anos, pô, de volumoso. Entendeu? A gente ainda não chegou nem no ponto bom. O ponto bom é quando os produtores de leite tiverem 2 anos de volumoso dentro da fazenda guardado. Ou em forma de silagem, ou em forma de feno. Não sei se vai ser de milho, se vai ser de sorgo, de capiaçu. Aí vai depender de cada fazenda, vai ser uma coisa decidida junto com a assistência. Mas vocês têm que ter 2 anos de comida dentro da fazenda. Por que eu estou falando isso? É como o Fabrício comentou aqui agora. O período de estiagem, não vou falar seca não. O período de estiagem é certeza, que vai ter todo ano. Então todo ano, nessa época do ano, vai precisar. Isso já é ponto... Tem como a pessoa dizer que não é verdade isso? Pura realidade. Alguém tem coragem de dizer que isso não é verdade? Vai acontecer esse período aqui de falta de volumoso. Então você vai precisar de silagem de qualquer jeito. Certo? Mas e os famosos anos ruins? E os famosos anos ruins? 2012, 2013. O tal do 2012. Triste. Aí teve aí uns anos aí, pontilhados aí, que foram complicados, entendeu? Aí a gente vai parar tudo. Esse trabalho todo que a gente está fazendo aqui, organizando a alimentação, não sei o quê, o produtor aí ralando, fazendo um bocado de coisa. Aí vai chegar um ano ruim e passar uma rasteira na gente? Viu, Rafael? E só completando, e tem produtor que todo ano é ano ruim para ele. Porque não se organiza. Pode ter certeza disso, nós não estamos falando grego aqui não. Tem produtor que todo ano é ano ruim. Porque ele sempre espera que agora que as chuvas apareçam. Porque o que é que acontece? Nessa questão de tomada de decisão, gente, foi o que aconteceu com o Bebé e que deixou de acontecer com alguns outros. A tomada de decisão, às vezes, é no momento que você está numa zona de conforto. Qual é a zona de conforto? É o momento que você está tendo comida. É igual aquele cara que diz assim, poxa, o dinheiro está aqui no bolso, meu amigo, eu não preciso guardar não. Vai vir mais aí.
Aí tem o outro mais econômico que diz, se eu gastar aqui só 30%, eu fico com 70% guardado. É por isso que às vezes o produtor ele passa aperto mesmo. E é o que eu estou dizendo, tem produtor que passa todo ano. Porque na hora de ele guardar comida, ele está no conforto e ele acha que vai dar. Ele acha que vai dar para guardar comida a partir de abril. E aí ele passa o apertozinho, principalmente em outubro e novembro. Aquele que guardou em março, outubro e novembro, ele já não passa. Vai passar menos. E aquele que guardou desde janeiro, desde fevereiro, vai passar o ano mais tranquilo. Então essa tomada de decisão, gente, é aquela reflexão que eu falei para vocês. Se não for eu, vai ser quem? Se não for agora, vai ser quando? Quando é que eu vou abrir minha cabeça e dizer, eu preciso plantar palma? Não tem jeito, gente, é uma realidade. O Nordeste não consegue produzir mais se não fosse palma. Porque o que a gente via os avós nossos falar, os pais assim, rapaz, antigamente era bom demais, as chuvas eram muito mais regulares. Entendeu? E aí o cara não quer tomar essa tomada de decisão. E aí ele vai indo, o sistema engole ele. O sistema engole ele. Sem pensar de que tem produtores, né, na verdade, que acham que ter quantidade de animal, entendeu? Ele ali dá ele um conforto, principalmente o conforto financeiro. Qualquer coisa eu vendo. Mas só que no momento que ele for vender, agora mesmo, tente vender alguns animais para você ver como é que está o comércio agora. Por quê? Porque a grande maioria também está passando aperto. Como é que o cara vai comprar? Ele vai criar um outro problema? Não compra. Ah, se qualquer coisa se apertar, eu pego essa vaca aqui, ó, e vendo. Não vai vender. Por que não vai vender? Porque os outros também estão apertados do mesmo jeito.